Sejam bem-vindos a mais uma dica do Sagai. Eu vou aproveitar uma pergunta que eu vi lá no Facebook e vou gravar esse vídeo aqui para explicar algumas fórmulas, uma fórmula na verdade, e uns macetes um pouquinho mais intermediários. Uma fórmula básica e uns macetes intermediários. Se você gostar, lá no final, deixa seu like, deixa um comentário também, alguma dúvida. Eu fico aqui sempre de olho. Antes de mais nada, né, sem enrolação, eu recebi não, eu vi lá no Facebook, num grupo de Excel, essa imagem e a pessoa perguntando qual fórmula ela usa aqui em quantidade, tá vendo? Que ao escrever o nome do bairro aqui em cima, ele vai dar embaixo o número de pessoas que moram naquele bairro, de acordo com esse banco de dados aqui, ó. Tem o nome da pessoa e o nome do bairro que ela mora. Por exemplo, se eu colocar o bairro sede, eu sei que aqui só o Gesiel mora no bairro sede, então a quantidade tem que dar 1 aqui, né? Como que eu faço isso? A fórmula em si ela é fácil, bem fácil. Então eu peguei aquela mesma planilha, coloquei aqui no Excel e vou ensinar a fórmula. A fórmula que a gente tem que usar nesse caso é o conte C. Conte o número de células se essa determinada célula, outra célula, ela validar uma preposição que eu colocar lá, né? Para sempre que a gente vai ativar uma fórmula, você coloca o sinal de igual, né? Conte C, conte.c. Ó, calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Abre o parênteses e aqui no próprio Excel ele já te dá as dicas. Ó. O primeiro intervalo que a gente tem que selecionar é o intervalo onde eu quero contar, né? Eu não quero contar a partir do nome do bairro, então eu tenho que pegar um intervalo que tem o nome dos bairros, que seria esse intervalo aqui, ó. É só você clicar no primeiro e arrastar. Clica, segura o mouse, botão esquerdo, e arrasta até onde você quer parar ali o intervalo, né? Tá vendo que ele pegou do C3, que é essa primeira célula, até o C11, que é essa última célula. Então todo esse intervalo vai estar dentro da fórmula. Aí a própria fórmula aqui já te dá ó, ponto e vírgula. Agora eu quero critério. Quando que eu quero que conte? Quando a condição é quando determinada célula for igual ao nome de algum bairro, né? Certo ou errado? Tá certo. Que célula é essa? É a célula onde eu vou escrever o nome do bairro, que seria a célula aqui de cima, ó, a F2. Nessa célula aqui, agora, né, desse jeito que a fórmula tá configurada. Se eu escrever o nome do bairro nessa célula, vai aparecer a quantidade de pessoas que moram naquele bairro. Eu dou Enter. Vamos fazer o meu exemplo. Sede, né? Ó, uma pessoa. Bairro Belém, ó, tem duas. Vamos escrever Belém. Duas. Fechou? Tipo, ensinar isso é muito fácil. Você pode escrever lá na resposta, tipo, a fórmula é essa aqui, usa. Quais são as coisas que podem dar errado e que você não pode saber que não. Dentro da fórmula Conte-C, o Excel ele conta como caractere o espaço vazio. Como assim? Se eu entrar, por exemplo, no nome aqui do bairro Belém e colocar um espaço no final da palavra, só deu um espaço, não escrevi nada e eu dou Enter. Tá vendo que voltou a ser um aqui, ó? Ele reconheceu esse espaço que eu dei na palavra Belém em uma célula aqui, ele reconheceu esse espaço como um caractere. Então, ele está falando assim, esse Belém aqui de baixo que não tem espaço é diferente do Belém que tem um espaço no final. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você usa essa fórmula, porque ela pode dar esse tipo de erro. Você não, dependendo de onde está vindo o seu banco de dados, pode ter muito errinho assim, sabe? Coisas que diferenciam. E aqui é fácil de ver porque são 9. Às vezes você tem um banco de dados de 100, de 1000, de 10.000 contatos. Imagina se tiver tudo bagunçado. A mesma coisa aqui no Novo Horizonte. Ó, tem dois. Vamos escrever aqui Novo Horizonte.
2, certo? Se eu escrever aqui um nome errado, ele já não pega. Tipo, eu coloquei um espaço. Ou se o espaço tiver um espaço a mais entre as letras que não tem lá no original, também ele dá zero aqui, ó. Tá vendo que é bem sensível? Aqui, ó, um espaço entre uma e no outro eu não mexi, vai dar um só, porque é o que está igual. Então você tem que tomar cuidado com isso. É uma fórmula que é legal de usar, né? É básica, tem jeito de corrigir isso. Não entro agora em detalhes, porque eu vou ficar muito tempo nessa aula. Ela já está com mais de 5 minutos, né? Já está longa já. Então, tome cuidado com isso. O que eu vou ensinar mais agora? Eu vou apagar o nome do bairro aqui e vou ensinar como que faz uma lista suspensa, para você não precisar ficar digitando o nome do bairro toda hora, para ele já te dar uma lista com todos os nomes de bairro que você precisa. Você para o mouse, né, seleciona a célula que você quer, vem aqui em dados, é, validação de dados. Tá vendo que está em qualquer valor? Você vai apertar aqui em lista. A fonte dessa lista é o nome, são os nomes dos bairros aqui, ó. Dá Enter e dá OK. Ó, ele já fez uma uma flechinha aqui, ó. E você tem o mesmo nome de bairro que você tem aqui, você tem para cá. Aí é só você selecionar que ele vai te dar o número de pessoas. Isso é legal. O que eu faria de diferente aqui também? Os títulos eu colocaria em negrito para ficar mais fácil de identificar. E aqui eu já até fiz, ó, eu coloquei, tipo, eu vim em iniciar, eu selecionei as duas células e coloquei eles centralizados. Vai ficar mais bonitinho. Se você quiser centralizar aqui também, fica show, ó. É isso. Valeu, obrigado pela atenção. Um abraço.